levar o nosso pensamento a Deus, para que possamos ser incluídos no nosso trabalho, no nosso estudo, pedindo aos nossos mensageiros, Senhor, que possa estar presente, nos auxiliando. Pedir por todos que estão aqui presentes, por todos que não puderam comparecer. E pedir também, Senhor, que esteja sempre conosco, nos auxiliando, e que possamos abrir nossas mentes, nossos corações para o nosso ensinamento, para que possamos colocá-lo em prática. Nas vibrações dessa prece, Senhor, nós pedimos por todos aqueles que estão em dificuldades, por aqueles que estão nas penitenciárias, por aqueles que estão nos hospitais, nos leitos, aqueles que estão nas ruas, Senhor, por todos aqueles que estão nos asilos, nas creches, que todos possam receber a vossa misericórdia. Queremos pedir especialmente pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, por todos os dirigentes que aqui estão também passando por muitas dificuldades, e que todos possam ser intuídos da melhor forma possível, que todos possam reconhecer, ser humildes, e pedimos também por todos os dirigentes da humanidade, que todos possam ser intuídos, para que a paz reine nesse orbe terrestre, para que o amor, a justiça e a caridade possam se fazer presente em todas as ações. E é com essa prece de Jesus que nós pedimos permissão para iniciar o nosso estudo nessa manhã. Graças a Deus. Hoje nós vamos iniciar o dia 7. Olá, bem-vinda. Boa noite. Nós vamos iniciar o estudo hoje do roteiro 7, que são os fenômenos psíquicos do Evangelho. É um estudo até interessante, apesar de muito grande, né? Para olhar. É um estudo interessante que fala sobre os milagres, sobre as curas, sobre tudo que aconteceu na época de Jesus. A gente tem uma noção nos nossos estudos sobre mediunidade, né? Sobre fenômenos, e a gente estudou muito como que isso já vem daquela época, não era agora, né? Então, algumas nomenclaturas são da agora, porém, os fatos, os acontecimentos, os fenômenos já são daquela época de Jesus. Foi a época que teve mais fenômenos mediúnicos, foi aquela época. Nós até vamos fazer uma diferença entre mediunidade e os fenômenos, porque, na verdade, o médium, ele recebe a intuição, ele recebe através de outro espírito, né? E Jesus não. Jesus era o médium de Deus. Ele precisava de um outro espírito transmitir para ele alguma coisa. Então, nós vamos ver nesse roteiro 7 essa história. Vai mudar esse teclado aqui. Ai, meu Deus. Oi? Não, vem cá, você. Ah, é aqui. Uma coisa, mudou a cor. Então vamos lá. Nossa, ficou tremido demais. Isso aí é a aparição de Jesus, né, no Monte Tabor, ficou meio tremida essa imagem. Ficou moderno. Os objetivos desse estudo é conceituar o milagre segundo a doutrina espírita e analisar alguns fenômenos psíquicos provocados por Jesus. Então são os dois objetivos do estudo. As ideias principais. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável. Por isso mesmo que se realiza com a exclusão das leis naturais. É tanto essa a ideia que se lhe associa, que se o fato milagroso vem encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. Está lá na Gênesis. Então, o milagre é uma coisa, quando se falava em milagre, era uma coisa assim, que não tinha explicação. Era um milagre, aconteceu, ninguém sabia por quê, e ficava por isso mesmo, era um milagre, né? Mas, essa ideia foi mudando, né? Porque a partir da hora que teve essa explicação daquele acontecimento, daquele fato, ele deixou de, vamos falar que deixou de ser usada a palavra milagre, milagroso, né? O Espiritismo vem ao seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento, revelar novas leis e explicar consequentemente os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. Isso é, dizem, o que consiste o sobrenatural. Mas, então, fora mistério se provasse que os espíritos
e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, aí não há nem pode haver a ação de uma dessas leis. Então, o que quer dizer? O que ele está falando? Ele veio explicar que esses fenômenos, eles estão presos à explicação de seres sobrenaturais, né? Então, só acontecia isso porque um ser sobrenatural estava ali agindo. Seria isso? Mas aí ele estava contrariando as leis da natureza. Porque de tudo que nós estudamos, Jesus não vai derrogar as leis, né? Então, vai ser explicar como que aconteceu esses fenômenos. Se tem uma explicação, então já não é considerado mais um milagre. E então seria necessário então provar que essas manifestações são contrárias às leis da natureza. Seriam, né, naquela época. Então, o Espiritismo clareia isso. Ele vem clareando. Então, à medida que você explica, aquilo ali não é mais um milagre, não é mais sobrenatural. A gente ainda usa a palavra, nós é um milagre. Gente, aconteceu um milagre. Mas se você for ao fundo estudar aquilo que aconteceu, aquele fato, se tiver uma explicação, não é milagre, não existe milagre. A gente não escuta falar que não existe milagre? Não existe milagre. Mas essa palavra foi usada e Jesus usou por causa das mentes naquela época, né? Então ele teve que usar também a palavra milagroso, milagres. Só que com o tempo, e hoje a gente entende isso estudando, porque se você não entrar nesse estudo, você vai ser sempre aquela pessoa que acredita no milagre. Teve uma época que tinha uma pessoa muito doente na nossa família e teve uma reunião dos médicos com as pessoas e eu perguntei para ele. Ele falou assim, olha, esse caso assim, 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 até não, era tipo muita gente junto. Não era só para cada doente, não. Aí eu falei, bom, no caso nosso, por exemplo, gostaria de saber o seguinte, tem possibilidade? Ou existe milagre? Ou só podemos contar com um milagre? Aí ele falou comigo assim, olha, a ciência está fazendo tudo que pode. Agora, o que você chama de milagre? Eu falei, olha, se a ciência não der conta, um milagre pode curar essa pessoa? Aí ele falou assim, olha, a nossa ciência ainda não conta com milagres. A nossa ciência conta com a ciência mesmo em si. Então, assim, ele foi bem claro. Para aquele caso ali não existia um jeito, entre aspas. Porque milagre não existia para a ciência. Então, assim, mas a gente ainda tem essa coisa de milagre que vem lá de trás. Ah, esse é milagre. Nossa, podia ser um milagre para o lugar assim. Fica mais fácil, né? Muito mais fácil. Falar de milagre tem que entender o fenômeno. Entender o fenômeno, isso mesmo. Então, essa condição de milagre, né? E a gente vê que existem algumas curas, que existem hoje ainda. Ah, vai em tal lugar assim, lá tem uma pessoa, ela é espírita, ela cura todo mundo. A gente não ouve falar isso. As pessoas vão, até sabendo às vezes que ela está com um problema que não tem jeito, ela vai, ela acredita no milagre. Pode haver essa cura? Se ela chegar lá em determinado, pode haver essa cura? O que vocês acham? Eu acho que pode, porque se ela vai passar a acreditar em alguma coisa que vai dar força para ela achar que é isso mesmo. O que vai acontecer? Não é aquele ali é um médium, ele está trazendo situações, ele está trazendo recursos e tal. E para um, pode ter uma cura, sim. Por quê? São aqueles fluidos, são aquela energia, é o que ele puxa para dentro dele. E nós temos aprendido como que nós nos curamos, né? Eu acho muito difícil essa nós nos curamos, mas é o que nós temos aprendido. E se tiver alguma possibilidade dos elementos ali reagirem, eles vão reagir. Agora, se não tiver também, aquele ali não sofreu um milagre. O merecimento também, a fé dela, né? Se ela for de uma fé positiva, não você me dá, não, eu vou melhorar, mas vou melhorar as suas atitudes, né? As nossas atitudes. Então, às vezes ela tiver aquela, não, eu tenho que melhorar isso em mim. Então, acho que aquilo ali vai, né? Mas não, isso não é nada.
porque nesse capítulo a gente vai ver como que é tudo explicado, o magnetismo e tal. Na verdade, fala-se que a cura está dentro de nós, né? De todas as doenças, assim como a causa de todas as doenças nós aqui buscamos, né? Então, se nós tivermos essa capacidade de absorver esses elementos, modificar o nosso organismo todo, as nossas células, e receber verdadeiramente essas ondas mentais que chegam, esses recursos, você pode ter uma cura, sim. A gente pode ter uma cura. Aí o outro vai lá e fala assim, ele cura, ele faz cada milagre, você não acredita. Mas na verdade vai depender, ele vai trazer os recursos. Agora quem vai assimilar, gente, não é fácil não, viu? Absorver, fica parecendo que, aí eu quero, então eu vou. Você tem que ter uma força, você tem que ter até um conhecimento grande, né, desses elementos e tudo, e para eles entrarem e se curar. Quando o Filomena fala assim, respirem, absorvam a luz, absorvam a energia que está aí, isso aí ela está nos ensinando, ela está nos ensinando como procedemos para que a gente se cure, se livre, amenize alguns males que já estão dentro de nós. Porque senão fica muito, como é que eu vou falar? Fica muito assim, como é que você falou, Cília? Você falou? Não, você falou que fica muito fácil, né? Senão fica muito, eu perdi a palavra. Mas fica muito assim, tipo, estalar o dedo, os elementos chegam e me curam. Não é assim, é um processo demorado, é um processo muito grande, é um processo de merecimento, como a Maria falou, é um processo de busca, Você vê, nós estamos aprendendo o treinamento. O Almeno explica, o Alexandre explica também muito bem. Então a gente vai. Antes era uma dor de cabeça que eu tinha que ir lá pegar um comprimido. É mais fácil pegar o comprimido. Não, você vai trabalhando, né? Não, vamos tomar um pouquinho de água, vamos mentalizar, vai trabalhando. Aí você vai aprender, é muito interessante como que aqui numa casa que a gente está buscando e a gente acha muita resposta. A gente acha muita resposta. Só que muitas vezes nós somos muito incrédulos e a gente só vem e frequenta. Quando eu vou para casa, na hora que eu quero colocar, às vezes eu até quero colocar aqui, eu não estou conta disso não, gente, isso é muito pesado para mim. Mas nós não podemos esquecer que todos os recursos estão aí e Jesus, na época, ele veio mostrar isso. Ele veio e falou com os apóstolos, ele falou, nós podemos também, né? Então, esse capítulo ele vai falar o tempo todo sobre isso. A possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus se acha hoje completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo como fenômenos naturais. Então, não tinha nada de... Mas para aquela época era muito... né? Mas que é isso? Olha os milagres aí. Isso vai subir, Júlio? Oi? Isso aqui vai subir? Subir? É. Não. Você aumentou a letra. Ah, não, mas termina, Júlio. Vai terminar. Os fenômenos psíquicos realizados por Jesus, por seus apóstolos e demais discípulos eram tidos como milagres ou de ordem sobrenatural. Porque eles não entendiam. Né? Eles não entendiam. Não tinha explicação para eles. A doutrina veio esclarecer quanto à origem e a forma de manifestação desses fenômenos, provando a possibilidade dele. Então agora vai começar explicando. É o estudo que nós já falamos, né? Na acepção etimológica, a palavra milagre, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. Então, tudo era milagre, né? Então, mudou um pouco. No entender das massas, o milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Tal, com efeito, a acepção vulgar que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora, a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Então, a palavra milagre se tornou um uso comum, né? Uma coisa um pouquinho diferente, assim, isso é um milagre, né? Então,
aqui vem bem explicado, né? O que é o milagre, de onde que veio essa palavra, e era muito usada. Muito usada e era usada sem explicação nenhuma. Jesus está curando, o mestre Jesus está por aí, está curando, está fazendo cura, vamos lá. Ele está fazendo milagres, operando milagres. Para eles eram milagres, era fácil. Mas a gente sabe muito bem que quando Jesus curava, ele falava assim, não volte às tabernas. O que seria não volte às tabernas? Não volte à sua vida anterior, aos seus erros, aos seus sentimentos negativos. Então, imagina bem a mente daquela época, como que era difícil para assimilar esses ensinamentos. Então, Jesus utilizava dos meios que ele tinha, né, do vocabulário que ele tinha, para que as pessoas compreendessem um pouco melhor. Tem muitos casos das curas de Jesus, por exemplo, quando ele, não sei se vai relatar aqui, que ele curava maturgo grande, por exemplo. Às vezes só um voltava para agradecer, quer dizer, o outro ia embora, mudou nada, não mantém os recursos que recebeu. Não mantém os recursos que recebeu. Por isso que ele fala, não volte a saber. Então, um dos caracteres do milagre propriamente dito é ser inexplicável, isso nós já falamos. Por isso mesmo que se realiza com a exclusão das leis naturais. Então, se não explicava, não importa se tem lei, se não tem lei, aconteceu. E não era assim. É tanto essa ideia que se associa que se um fato milagroso vem encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. Então, qualquer explicação que esteja ali não pode ser considerado milagre, né? O que para a igreja dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Outro caráter do milagre é o ser insólito, isolado, excepcional. Logo que um fenômeno se reproduz, quer espontâneo, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei, e desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres. Então não existe milagres por atacado, né? Pode acontecer um fato, uma cura, mas a partir da hora que aquilo ali se reproduz, é sinal que tem uma explicação. Nessa hora, eu não sei se eu fiz uma... com o Allan Kardec, quando ele viu as mesas girantes, e ele falou, não pode ser só isso. Tem que ter algo mais, tem que ter uma explicação. Porque naquela época, quando se sentava em volta, eram fenômenos, né? Usava isso até nos salões na França, né? Onde começou. Era tipo uma brincadeira, era tipo uma coisa assim, as mesas girantes. Quando Kardec chegou e provou que eram coisas explicáveis, aí já mudou aquela conotação. Aí já perdeu a graça, né? Como diz o outro, né? Mas já perdeu a graça, né? Então, logo que o fenômeno se reproduz, que é espontâneo, que é voluntariamente, está submetido a uma lei, e desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres. Então, desde que haja uma explicação, não existe milagre. Mas nós vamos dizer que não existe mesmo milagre. Está lá na Gênesis, capítulo 13. É por esse motivo que certos fatos científicos são igualmente considerados milagrosos, uma vez que o vulgo, quer dizer, o povo, desconhece as leis que regem a sua manifestação. Da mesma forma, o desconhecimento dos mecanismos que originam os fenômenos psíquicos, mediúnicos ou anímicos, induz as pessoas a considerá-los como misteriosos ou sobrenaturais. Entretanto, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia geral do mundo invisível dentro do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, facultou a explicação dos fenômenos de ordem psíquica, provando que estes fenômenos não constituem mais do que os outros derrogação das leis da natureza, que ao contrário decorrem quase sempre de aplicações dessas leis. Então não está não está burlando nenhuma lei da natureza. Está dentro da natureza a própria explicação desses fenômenos, né? Eu fico, essa primeira frase, é por esse motivo que certos fatos científicos são igualmente considerados milagrosos,
uma vez que eu vulgo, desconhece as leis, eu vou falar com vocês uma coisa, que quando esses meninos começam a falar e explicar as coisas aqui, eu fico assim olhando e falei, gente, mas é espantoso isso. Mas está lá, está dentro da lei, está dentro do que eles estudaram, tá, nessas explicações estão ali. Agora, para o vulgo, eu me coloco no lugar do vulgo, quando eles estão falando, quando vocês estão falando, né? Eu me coloco no lugar do vulgo de desconhecer. Eu não estudei, eu não sei as leis da física, eu não sei. Então, para mim, aquilo é espantoso. Agora, vocês imaginam, e a gente sabendo que tem uma explicação. Agora, imagina naquela época, que as pessoas não conheciam praticamente nada, a educação era muito falha, né? Praticamente não existia. Como que as pessoas recebiam isso? Né? As pessoas do livro de Kardec eram bem desconhecidas. Quem escreveu, quem estudava, até era de um conhecimento elevado. E uma coisa, existe um movimento muito grande, não sei se no resto do mundo, mas no Brasil existe, de desvalorizar o ensino formal. O ensino daqueles que não botavam na cadeia e estudar 4 horas seguidas para entender alguma coisa. Sim. Nessa época ele era super valorizado. Então, quando você lendo isso daí, você sente que está valorizando isso também. A necessidade de entender os fenômenos. Mesmo no meio essa científico, busca, né, de entendimento. mesmo no meio científico, hoje existe um movimento muito grande de desvalorização desse conhecimento formal. De realmente entender, de realmente saber fazer. E a fundo. Exatamente. Existe uma valorização hoje de só saber os conceitos. Só tipo decorar. Não, pior que isso. É só saber o conceito e entender. Você entender, não entender buscar uma explicação de nada. Quando, na verdade, aquele conceito foi formulado debaixo de muito trabalho que alguém chegou nele. Teve que provar, teve que ser provado muitas vezes em soluções teóricas, muitos anos depois em soluções práticas. Quando chega naquele conceito ali, para chegar naquele conceito ali, foi anos de estudo, foi de entendimento, de busca. Aí chega ali o outro, só lê aquilo ali. Anos de desvalorização, porque na maioria das vezes esses conceitos foram criados por pessoas que estavam na frente. Então, quando parte desse raciocínio era mostrado para alguém, por exemplo, eu fiz um raciocínio e vou almoçar com o Igor. Aí ele falou, você está multiplicando um monte de número lá, e você fala assim, não, só não quero ver esse troço, não. Aí o cara vai lá, senta, volta, continua desenvolvendo anos. Muitas das grandes descobertas foram engavetadas por anos por vergonha ou medo de divulgar. Muitas das grandes descobertas, inclusive as que fazem tecnologia para funcionar, entendeu? Foram engavetadas por anos por medo de divulgar, de ser rechaçado. Tem um livro, acho que eu já comentei sobre aqui, Grandes Mestres, como é que chama, gente? Grandes Mestres. E nesse livro era um psiquiatra que atingia normalmente no consultório dele, e ele pegou uma paciente que tinha vários problemas, inclusive de engolir e tal. E ele começou a fazer um trabalho com ela, né, tinha sessões e tal, e ele começou a ver, ele não era, não fala nada, ele tipo assim, não era ateu, mas também não era um religioso, né? Ele começou a fazer essas sessões com ela, aí ele começou a notar que quando ela, hoje a gente sabe que ela desdobrava, né? Ela falava coisas estranhas, esquisitíssimas. E ele começou a gravar aquilo. Aí ele começou a notar que tinha uma sequência do que ela falava, aí dava uma pausa, apareciam vozes de pessoas instruídas falando alguma coisa. Quando era na outra sessão, ela já estava falando de outro lugar, de outras coisas. Ele foi gravando aquilo. Aí ele chegou à conclusão, ele pegou um livro para estudar, Tratado das Religiões. Ele pegou esse livro e ele descobriu o quê? Que aquela pessoa ali, ela estava narrando as vidas passadas dela. Para ele foi até um susto, porque ele não acreditava nisso. Ele não acreditava, ele era um psiquiatra, não acreditava. E ele foi compilando aquilo tudo, foi fazendo. Quando ele chegou no final do tratamento, lá só fala assim, depois que ela tinha melhorado muito, que ela viajou para o país dela de origem, então já não sabe se realmente ela curou, se só melhorou, mas isso não vem ao caso, porque o que ficou de interessante foi que ele
com tudo pronto, ele não teve coragem de divulgar na época. Por quê? Medo da não aceitação, de ter humilhação. Ele era muito conceituado. Ele ficou com medo. Ele só conseguiu revelar, publicar, depois de 11 anos, estudando e buscando, né, realmente a causa daquilo. Aí ele entrou no estudo do Espiritismo. E foi aí que ele conseguiu, então, publicar o trabalho dele. Aí é muito interessante isso. E a partir daí ele modificou completamente o modo dele como profissional, né? Então, assim, deve ter muitos casos como esse, que as pessoas estudaram e esperaram, né? Ficou engavetado. Deixa de ser milagre. Deixa de ser explicação. É mais fácil, é mais cômodo, você não sai de sua zona de conforto, é melhor. Então, assim, naquela época, por exemplo, do Kardec, quando falam sobre as mesas girantes, como você falou, eram pessoas conceituadas, médicos, pessoas que estudavam, né? Mas o vulgo, o povo, prefere acreditar no milagre. O povo prefere acreditar, nós, né, gente? Eu falo povo, mas eu estou no meio do povo. Prefere acreditar que existe um milagre para determinada coisa, do que eu buscar a solução lá no fundo, o que está causando aquilo ali. Então eu vou buscar a solução e não o paliativo. É mais fácil, é igual você falou, você vai lá e pega um remédio para dor de cabeça. É muito mais fácil. O que está causando essa dor de cabeça? O que pode ser? Vou procurar a causa, né? Então não há derrogação das leis. Tudo está dentro da lei da natureza. Gente, Deus perfeito, né? Não ia criar coisas tão diferentes assim. Todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia, da transmissão do pensamento, a presciência, as curas instantâneas, as possessões, subjugações, as obsessões, as aparições e as transfigurações, etc., etc., que formam a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertence àquela categoria de fenômenos. Sabe-se agora que tais efeitos resultam de especiais aptidões e disposições psicológicas, que se hão produzido em todos os tempos e no seio de todos os povos, e que foram considerados sobrenaturais pela mesma razão que todos aqueles cuja causa não se percebia. Então, o que a gente vê? Na época do Moisés, por exemplo, que a gente estudou recentemente, né? As intuições que ele recebia. Agora, as pessoas acreditavam no milagre, mas a gente sabia que tinha essas comunicações mediúnicas, que Deus trazia para o homem o caminho a seguir, né, através das mediunidades de cada um. Agora, de acordo com a aptidão de cada um e disposições psicológicas, tem uns que recebem mais, tem outros que recebem menos, tem gente que não recebe nada, né? Então, como Jesus era um ser especialíssimo, não era especial, ele era especialíssimo, ele tinha todas essas aptidões, todas essas disposições psicológicas para que ele produzisse esses fenômenos, né? Então, quanto a isso aí não tem dúvida. Então, em todos os lugares, no meio de todos os povos, existiam esses fenômenos. Agora, considerados sobrenaturais, por quê? Porque não se entendia, porque é coisa de outro mundo, coisas até proibidas. Então, não se sabia a causa, por isso, então, eram considerados esses milagres, né? Eu acho que milagre, para nós já entendemos bem o que é milagre, né? O que não é um milagre, né? Sendo assim, o Espiritismo não produz milagres nem prodígios de qualquer natureza. Há uma explicação lógica e racional para a manifestação dos fenômenos psíquicos.
Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Então, tudo são leis da natureza. Só que o Espiritismo, ele veio trazer veio revelar, né? Veio fazer essa revelação. Que todas as manifestações na física, na química, na astronomia, geologia, são leis. Nada ali é tudo lei, é tudo estudo. Está na lei, está dentro da lei da natureza. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Então não existe nada maravilhoso, no sentido de milagre, né, gente? Porque maravilhoso tem muita coisa, né? Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, sobre muitos mistérios, levanta a ela o véu. Então, quem quiser continuar acreditando, pegar a Bíblia e continuar acreditando, foi milagre e tal, tudo bem. Mas hoje abre tudo, o Espiritismo abre para quem quiser as causas. Nós estudamos sobre, nós vamos ver os milagres, né? Como é que foram feitos. Nós estudamos todas essas, mais para trás eu acho, dupla vista, obsessão, subjugação, tudo nós já estudamos. Então são as leis que regem o relacionamento entre o lado espiritual e o corpóreo, né? Aí tem explicação para tudo. Então a doutrina, a ciência espírita, ela vem trazendo esse entendimento para quem quiser. Para quem quiser. A doutrina esclarece que cada ciência fez no seu advento, revelar novas leis e explicar consequentemente os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Então cada ciência, na época que ela chegou, ela veio revelando novas leis. Cada vez que chegava, vem uma revelação diferente. Esses fenômenos excetos se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. Isso é, dizem, em que consiste o sobrenatural. Vamos ver o que vocês acham. Quando o cientista está buscando alguma resposta, ele está estudando, ele está buscando dentro da lei essas respostas, será que ele, nesses momentos de estudo, ele recebe, sem perceber talvez, comunicações? O que vocês acham? Intuições? Você vai para o dia de vocês para cá, vocês acham? Eu acho que assim, no nosso dia a dia de serviço normal a gente recebe intuições, e no dia a dia de serviço dele também vai receber. Agora, nem todos os cientistas não falam com você coisas boas. Tem isso bem, tem todos os cientistas não trabalham com você. A gente até conta, né? Assim, às vezes que a pessoa às vezes descobre alguma coisa. Eu estou falando, porque eu estou falando cientista, mas pode ser uma pessoa comum. Eu resolvo uma dificuldade muito grande que eu tinha, uma interrogação grande que eu tinha ali. Aí quando eu consigo dizer, ai que bom, mas eu sou danada inteligente, viu? Muitas vezes, eu não lembro que veio do alto alguma coisa para mim. Eu sozinho, talvez eu não conseguisse aquilo, né? Isso é o orgulho do ser humano, né? A falta de humildade. Agora, a maioria fala assim, nossa, graças a Deus eu consegui resolver isso. Mas a pessoa às vezes nem percebe, mas às vezes a gente nem percebe. Está ali, te tocando, você não é? A gente nem percebe, está vendo, recurso. Mas depende de cada um, né? Vai depender de cada um. Da bagagem que ele tem, da espiritualidade que ele tem. E às vezes ele precisa de ter uma espiritualidade tal que a própria espiritualidade encontra ali um campo também para trazer as ideias, né? Então o espírito, como nós temos o nosso corpo físico, né?
ele é muito pesado, muitas vezes realmente a gente nem percebe essa ajuda, né? Então, o Espiritismo desmistifica o caráter sobrenatural dos fenômenos psíquicos. Então, isso não é uma coisa sobrenatural. É uma coisa que está ali, que existe, vai desenvolver ou não, vai depender de vários fatores também, né? E é uma forma simples de explicar, é uma forma fácil de ser aceita. Agora, nós sabemos como que nós somos muito renitentes, né, com essas ideias. Tem muitas religiões, muitos grupos que são contra isso, contra aquilo. E, na verdade, está tudo ali, não adianta ninguém espernear, não. Pode espernear à vontade, porque o que está ali é o que o Espiritismo está trazendo, é o que tem sido provado, é o que tem sido mostrado como um caminho bom para seguir, né? Vamos aqui falar alguma coisa, gente? Leandro, João, Deli, vocês querem acrescentar alguma coisa? Porque isso aqui vai, essa conversa vai, é a mesma coisa, viu? É a questão toda aí que, como está falando constantemente, o Espiritismo, o Consolador, ele veio explicar, através dos fenômenos que acontecem, para tudo aquilo que era considerado milagre, mostrando que tudo tem explicação. Assim como o científico, né? Como o estudo científico explica a causa de alguma coisa, o Espiritismo explica através dos fenômenos. Né? São vários que ocorrem. Um deles que você citou, o magnetismo, né? Questão da catalepsia, né? Que a pessoa ela fica como morta da vida. Os milagres estão bem. Parece que é muito interessante como que dentro dos milagres, tipo, fez uma relação de tudo, de dupla vista, de. Né? Uma manipulação dos elementos. Manipulação dos elementos. Então, mas é isso aí, é um resumo do nosso capítulo, é isso aí. Revelando novas leis, estudo, né? Tirar esse caráter sobrenatural dos fenômenos. A doutrina trouxe isso tudo. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis. Porque esses seres ocultos que povoam o espaço são uma das forças da natureza. Força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicáveis por qualquer outro meio, e que por isso passaram por prodígios nos tempos idos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela uma lei, senão desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conhecia-se os efeitos, porque eles em todos os tempos se produziram, porém não se conhecia a lei, e foi o desconhecimento dessa que gerou a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Então, a mesma explicação do que nós estamos falando, né? A partir da hora que revelou, deixou de ser, continua sendo um fenômeno, né? É um fenômeno da natureza, mas deixou de ser maravilhoso, deixou de ser milagroso. Jesus e os fenômenos psíquicos. Os fenômenos psíquicos intermediados por Jesus, em razão da excelsitude do seu espírito, são por demais complexos para supô-los como de natureza mediúnica. É difícil imaginar que Jesus tenha agido como médium de outro espírito. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos da sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e de sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Então, aqui é mostrando, né, como Jesus é completamente diferente.
Pode ter um médico curador ali, que todo mundo vai, ele recebe, mas Jesus não. Aqui até vai falar, que espírito que se atreveria, vamos dizer assim, a intuir Jesus. Então ele veio com todos esse psiquismo dele todo desenvolvido, né? E ali fala, ó, da sua hierarquia espiritual. Então é um espírito muito, mas muito de luz, né? E ele veio como diretor, né, do nosso planeta, e ele tratou todos igual. Ele não desenhou ninguém. E ele não desenhou também a ficar entre os míseros e ignorantes. Ele veio e ficou entre os míseros e ignorantes. Jesus veio para os doentes. Então vamos ver o que Jesus aprontou nesse orbe aqui, quando ele veio. Os fatos relatados no Evangelho nada tiveram de milagroso no sentido teológico do termo, estavam fundamentados nas faculdades e nos atributos excepcionais de seu espírito. Jesus, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos frutos terrestres. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Então, o corpo de Jesus, né, ele dominava essa matéria toda. Ele fala assim, ó, as qualidades particulares do seu corpo. Ele, do corpo dele, veio a parte mais quintessenciada dos frutos terrestres, a parte melhor dos frutos terrestres para o corpo dele. Mas o espírito não. O espírito é o que dominava tudo. O espírito dominava tudo. Ele tinha um corpo, que aparentemente como o nosso, mas era muito superior, muito superior. Então, eu fico imaginando, né, gente? A gente vê algumas pessoas que são bem evoluídas, são médias, elas saem do corpo assim normalmente. Tem uns que relatam que durante determinada sessão de uma palestra, qualquer coisa, sai ali e vai atender. E são pessoas, nós temos gente assim, vai no hospital. Tem uma pessoa que falou comigo que um dia que o coral cantou, um dos dias que o coral cantou, essa pessoa saiu do corpo e foi num hospital, numa ala, determinada ala, levou essa energia para essa ala. E eu acredito nela. Ela não é de pessoa séria. Nós temos também, né, a Filomena, que custa para voltar. Ela está lá. Então nós temos isso como uma parte pequenininha do que acontecia com Jesus. Jesus, ele se prendia por laços bem assim, só o indispensável, só o necessário. Enquanto ele estava nas caminhadas dele, nas curas, né? O Chico, acho que era assim, né, Maria? O Chico Xavier. O Chico deve ter sido assim, o Divaldo, esse pessoal esses médicos, né, que trabalham, muitos estão no trabalho ainda, às vezes, ou não, né, estão no lado espiritual, trabalhando lá. Provavelmente, por isso que uma vez uma pessoa falou comigo assim, eu acho esse espírito esquisito. Eu falei, olha, depende do que você me acha esquisito, por exemplo. Ele falou, não, vou te explicar. Tem os espíritos que você conversa com ele, parece que você está olhando para ele e está olhando para você. Mas você sente que ele não está ali. Eu falei assim, mas vocês não são esquisitos, não, mãe? Não. A gente tinha uma colega na escola que ela era uma gracinha, uma menina novinha, mas ela não gostava de falar isso, não. Mas ela chegava perto de você, ela não te encarava, ela ficava olhando o seu ombro. Naquela região ali, ela falava, quem está comigo? Quem está comigo? Ela falava,
Ela não gostava de falar não. Mas ela via. Ela dava a aula dela, todo mundo ficava perto dela, para ver se acontecia alguma coisa. Não sei não, porque ela segurava. Mas ela olhava para você assim, ela não olhava para você. O olhar dela passava ao seu redor. Então a gente sentia. Ela tinha visão. Ela via. Era muito interessante. Então, assim, nós temos várias pessoas, gente. Agora que o Espiritismo está abrindo mais, tudo isso passa a ser uma coisa até mais. Por exemplo, no nosso meio, se você encontrar alguém assim, você é normal aqui. Mas para o outro, nem chega perto de você mais. Então, assim, nós temos isso muito. Agora, Jesus ele pouco se ligava à parte terrestre. Por quê? Ele estava sempre em trabalho. Né? Imagina o espírito dele, né, em relação ao corpo. Ele estava com aquele corpo, mas e aqui fala que o corpo dele era formado da parte mais quintessencial, quer dizer, da parte melhor dos elementos, né? Era o corpo dele. É legal demais a história de Jesus. Eu gostei muito desse estudo. Constantemente desprendida, ela deu certo, lhe dava dupla vista. Então, aí vai até falar sobre o milagre. Não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito ao que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerado poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, é um instrumento de que se servem os espíritos encarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados, na medida das suas forças. Aí, ó. Que espírito ao demais ousaria insuflar de seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Foi o que nós já falamos também. Então, ele vivia o bem. Ele estava no bem, ele praticava o bem, e ele fazia isso por amor. Tudo que ele fazia era por amor. E ele tinha essa força magnética, né? Que era secundada pelo desejo de fazer o bem. Porque muitas vezes a pessoa tem alguma força, mas não pratica, não busca, não procura fazer o bem. Muitas vezes a pessoa fala, olha, se você não desenvolver, você vai ter uma vida ruim, você vai adoecer. O povo morre mesmo disso, tem que desenvolver. Tem umas falas assim, né, gente? Aí, quando você começa a conversar com a pessoa e falar, não, se você tem um dom, você deve usá-lo para o bem e tal, até no seu dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas, né? Jesus já era nato neles. Ele não questionava se ele tinha que fazer, ele era o bem. Ele já era o bem. Não precisava de ninguém, não tinha nenhum, ele não era médium. Ele já vivia aquilo ali que ele recebeu do Pai, e ele vivia com toda a força possível, naturalmente, né? Então o Espírito fala aqui, ó, que Espírito ousaria insuflar de seus próprios pensamentos. Fala, Jesus, você vai ali, você vai fazer isso? Ninguém tinha essa força, essa ascendência, né, vamos dizer. Então fala que ele era médium de Deus. Contudo, independente de o Espiritismo explicar com clareza como se realiza o fenômeno mediúnico, não podemos esquecer que o próprio Jesus, nós já falamos também, qualificou outras coisas. Jesus qualificou alguns de seus feitos como milagrosos. É que nisto, como em muitas outras coisas, lhe cumpria apropriar sua linguagem aos conhecimentos de seus contemporâneos. Então ele tinha que adaptar essa linguagem. Como poderiam esses aprender os matizes de uma palavra que ainda hoje nem todos compreendem? É o que nós estávamos falando. Muita gente acredita no milagre. Para o vulgo, eram milagres, as coisas extraordinárias que ele fazia, que pareciam sobrenaturais naquele tempo e mesmo muito tempo depois.
ele não podia dar-lhe outro nome. Fato digno de nota é que se serviu dessa denominação para atestar a missão que recebera de Deus, segundo suas próprias expressões, porém nunca se prevaleceu dos milagres para se apresentar como possuidor do poder divino. Então ele era humilde, ele tinha esse poder todo, tinha essa realeza toda, mas ele nunca se apresentou como eu tenho todos os poderes de Deus. Ele era uma pessoa humilde, bom, fraterno, todas as qualidades boas, todas as boas qualidades, a qualidade só pode ser boa, né, gente? Não. Todas as qualidades que ele possuía eram dele mesmo, eram qualidades que ele veio com elas para ajudar o planeta, né? E ele nunca usou para humilhar, para a gente ver como que a caminhada de Jesus é muito bonita. Ele foi ajudando e foi passando, foi ajudando e foi passando. Independente de quem estava ali para ser ajudado. Ele não escolhia, né? Então, nós já falamos sobre essa palavra milagre, né? Nós vamos agora ao fenômeno da dupla vista. Esse fenômeno pode ser atestado a título de exemplo nas seguintes citações evangélicas. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-vos. Então, isso era dupla vista. Como é que ele sabia que tinha uma jumenta presa e um jumentinho com ela? Lá. Outro. E chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ali, naquela hora. Como que ele sabia disso? E quando acabou de falar, disse a Simeão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que chegou a romper a rede. Então, para eles, foi uma pesca milagrosa. Por quê? Jesus foi lá e colocou os peixes lá? Não. Jesus foi lá e colocou a jumenta lá? Também não. Ele viu quem ia trair? Como que ele viu? Então era a dupla vista. Ele está aqui, ele está aqui, mas ele vai no local ao mesmo tempo. Tinha um santo que fazia isso, era Santo Agostinho? Não, ele estava aqui falando sobre Deus e tal, ao mesmo tempo ele era visto por outras. Oi? Santo Antônio de Pádua? Santo Antônio? Portugal. Estava dando aula e ao mesmo tempo era a defesa do pai. Do pai. Não. Essa dupla vista, Jesus tinha assim, afloradíssima, né? Então, olha aqui que interessante. Nada apresentam de surpreendente esses fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme atesta grande número de atos de sua vida. Então, essa dupla vista aqui não é para todo mundo, mas para ele era normal. Ele vivia isso o tempo todo. Os quais hoje têm explicados os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não havia. Ele viu com a vista da alma, como teria podido fazer um lúcido vígio, uma pessoa que visse também, que tivesse essa dupla vista, o lugar onde se achavam os peixes. E disse com segurança aos pescadores que lançassem ali suas redes. Então, para nós o vulgo, né? Milagre. Não tinha peixe, ele mandou lançar a rede, mas ele mandou lançar ali. Ele sabia, ele já tinha visto os peixes ali. Ele não foi lá e colocou os peixes. Então, essa explicação dos milagres é muito interessante, porque senão a gente fica muito no maravilhoso, né?
Isso está lá na Gênesis. Fenômenos de cura. Agora nós vamos ver de todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria provar que dessa forma, que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem. Que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia-se as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Então, ele tinha essa, não é preocupação, porque Jesus não tinha preocupação, mas ele tinha essa certeza de que o que ele tinha que fazer ali era fazer o bem, era curar, era ajudar e não satisfazer. Hoje, gente, o ser humano ele é muito curioso, né, de fenômenos, né? Muitas vezes a pessoa pergunta assim para mim: lá você frequenta o baixo espírito? O baixo espírito? Eu falo, é baixo, pode lá, ué. Baixa muito espírito. Agora, depende do que você quer entender. Não, porque a gente pode conversar, eu falo, ó, nós temos lá as casas são um pouco diferentes. Então, nós temos uma sessão, mas tem frequentação para os médicos, né? Essa sessão ela é um pouco fechada, porque senão tem uma bagunça danada. Eu, por exemplo, que não sou médico, sou uma pessoa precisando de ajuda, eu vou lá fazer o quê? Eu não preciso de ir lá e conversar com ele, não. As pessoas acham que você tem que estar de corpo presente. Mas, na verdade, a gente sabe o quanto que o nosso pensamento, o nosso modo de viver e tal, muda tudo, né? Então, as pessoas, e Jesus, sabendo disso, ele não veio aqui para fazer espetáculos. Vamos juntar um bocado de gente ali para vamos curar um bocado de cego. Vamos fazer, não. Ele vinha, passava, curava e seguia o caminho dele. E falava alguma coisa se precisasse, né? E nós vamos parar por aqui. Mas essa expressão aí, lavagem do espírito, o pessoal ainda assim, tem muito em mente a questão do espiritismo, vamos dizer, como centro espírita do mulher, onde existe o atendimento do preto velho. No dia da semana, o preto velho está ali para atender, escutar e aconselhar. Então existe ainda. Isso é fato, e existe porque existe essa necessidade. Né? Por isso que existe. E o Pedro já orientou muitas pessoas. Tem um livro que fala sobre o Lídio. Ele era o mentor. Então, assim, nós não vamos entrar nesse tempo, mas na verdade quando a pessoa faz essa pergunta para você, é porque ela está buscando alguma coisa, mas ela não sabe onde ela vai. Ela não sabe onde ela vai. Aí ela vê que você frequenta, que você vai, que você tá, e acha que a sua vida é maravilhosa por causa disso, nós sabemos. Então, na verdade, ela fica olhando e fala assim, não, eu quero. Se lá tiver, se lá baixar esse problema. Não baixa, não se gosta pensando, não. Lá tem a palestra e tal, e tal. Aí a pessoa, às vezes, ela ainda precisa do fenômeno, assim. Ela ainda precisa do fenômeno. E quando Jesus veio, ele fez questão de não tornar-se aquilo um espetáculo, mas que ele tornasse aquilo coisas naturais em favor do irmão, o bem, a cura em favor do irmão. Então, semana que vem a gente começa. Agora são só os milagres, então semana que vem deve terminar. São os fenômenos da cura e vai explicar muito bem para nós. Eu acho que nós aqui, o nosso grupo, tem dúvidas sobre esses fenômenos de cura? Acredita-se no milagre, assim? Acho que não, né? Depois de tanto estudar, a gente já fica mais esperto, né? Oi, gente, então tá. Então, semana que vem, se Deus quiser, nós terminamos, né? Aí nós vamos entrar nesse fenômeno. Alguém quer fazer a prece para encerrar? Olha quantos que eu vou ali na
gravando? Você olha para mim? Eu olhei para cá, mas ninguém falou, deixa eu olhar. Oi. Ó Mestre amado Jesus, é para que isso está em nossos corações. E nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, estamos recursos necessários para a nossa caminhada, para a nossa busca sincera. Que esses recursos possam sim ser multiplicados por Jesus, para nos auxiliar e auxiliar todos os corações que fazem parte do nosso convívio. Todos que aqui estão, todos que trabalham, Senhor Jesus, a busca do Evangelho, do consolo, para que possam caminhar firmemente o teu caminho da verdade. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo. Te pedimos por esta casa que tanto nos acorda, pela comunidade, enfim, Jesus, pela nossa família universal, por todos os corações que angustiados e tristes não conseguem buscar o teu caminho, que é a verdade. Queremos pedir pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pela nossa família universal, pelos nossos irmãos que ainda na ignorância, como as guerras e os Jesus, que a tua luz do amor possa socorrer a Deus. Queremos te agradecer por tudo, que possamos reiniciar a nossa semana em Deus Santo e Deus, e que assim seja. Graças a Deus. Boa semana para todos. Obrigada pela atenção.